Olá, queridos amigos, estamos aqui num encontro especial, encontro de pequenos grupos, grandes transformações, momento de aprendizado, de inspiração, e a gente tem a alegria de estar com o pastor Humberto Moura, professor, doutor em teologia, e o mais importante, um servo de Deus, um apaixonado por Cristo, pela missão, e a gente está feliz, pastor, contigo, esse momento que você está dedicando. A gente sabe que estamos a serviço do reino de Deus e a gente pode somar, ainda mais com a tecnologia hoje, mas em especial pelo carinho, pela oportunidade, né? O doutor Wilson Rossi, que a gente tem uma amizade em comum, né? Nos conectou e isso é muito gostoso. Fiquei muito feliz e queremos aproveitar esses momentos agora. A gente dá aqui a nossa saudação às 3 comunidades, 3 igrejas, né, de Queens, de Long Island e também de White Plains, amigos, irmãos que estão dispostos a aprender, a desenvolver-se na missão e no cuidado um dos outros também. E contigo a palavra, pastor, seja muito bem-vindo. E esse é o momento em que a mesa está posta e a gente quer se alimentar aí contigo. Deus abençoe. Muito bom, pastor Cris, boa noite. Quero cumprimentar você, quero cumprimentar aqueles que estão aí participando deste encontro virtual e também cumprimentar aí a igreja que você pastoreia, os nossos irmãos adventistas aí em Nova York. Sou o pastor Humberto Moura, eu falo aqui de Engenheiro Coelho, ao lado da nossa universidade, do Campus 2, onde estive trabalhando durante algum tempo. Eu estou sendo convidado para esta live, provavelmente pelo tempo que eu dediquei aos pequenos grupos, né? Esse aqui é o meu livro, né? Chamado Pequenos Grupos, uma fundamentação bíblica, teológica e histórica, que é um resumo da minha tese. Minha tese doutoral foi em pequenos grupos, mas essa história ela é longa. A minha convivência com esse ministério ele é longo. E eu vou apresentar aqui um resumo, mostrando a vocês e aqueles que assistirem esse vídeo o desafio que é de despertar uma igreja, organizar uma igreja para o tempo do fim. As igrejas, em geral, elas não percebem o momento no qual estamos vivendo e a necessidade premente de um reavivamento da verdadeira piedade. Pois bem, eu sou um convertido, eu me formei em engenheiro pela Marinha ainda aos 21 anos, e aos 22 anos se deu a minha conversão. Eu lendo o livro Grande Conflito e a Bíblia, através de uma pessoa que me havia dado esse livro de presente, na verdade se chamava O Conflito dos Séculos, esse era o nome do Grande Conflito nas edições mais antigas, não é? Bom, lendo esse livro, eu fiquei muito entusiasmado com a volta de Cristo. Eu confesso que eu não me tornaria adventista e nem me tornaria um pastor por uma pregação, por algum apelo. Então, o que ocorreu foi que eu estava navegando lá pelo Mar da Noruega, perto do Mar de Bahrein, lá por trás da Rússia, por trás da Noruega e da Rússia, quando eu estava lendo ali a minha Bíblia, o Sermão da Montanha, e eu me senti muito tocado, muito desafiado. Eu era um marinheiro perdido, né, no mundo, mas ao ler ali o Sermão da Montanha, eu fui, digamos, confrontado com o Espírito Santo. Eu já vinha lendo a Bíblia, eu já vinha tendo conhecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas aquele momento foi um momento assim muito, muito especial. E eu fechei o conteúdo ali do Sermão da Montanha, muito pessoal, não é? Muito desafiador, visto o que foi dito aos antigos, né? E eu, porém, vos digo. Então, aquilo parecia que Jesus estava ali pessoalmente falando comigo. E eu fechei a minha Bíblia. Naquele momento, olhei pela vigia do navio, o céu muito azul, já era aquelas tardes longas, não é? Ali do norte da Europa.
E ali eu fechei a Bíblia e eu olhei para o céu, apontei assim e falei, ok, eu vou seguir e eu vou ser fiel. E a partir daquele momento, eu passei a seguir o Evangelho, Jesus Cristo, e me tornei realmente fiel. Na minha volta ao Brasil, ocorreu uma coisa interessante. Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava caminhando, morava ali, caminhava por uma rua perto das 14 horas, e de repente eu ouvi uma voz, e não é uma força de expressão, eu ouvi mesmo uma voz que disse para mim, você agora vai sair da Marinha e você vai ser um pastor. Eu parei um pouco, olhei para trás, não vi ninguém, fiquei muito assustado, e aí quando eu abri marcha novamente, a voz falou de novo, procure nosso colégio, foi interessante essa expressão, né? Nosso colégio, não sabia lá o que era o nosso colégio, mas foi o que eu vi. Procure nosso colégio, porque agora você vai ser um pastor. Bom, eu não tinha nenhuma referência, e finalmente eu encontrei um teologando, descobri um teologando no Porto de Santos, ele trabalhava lá, chamado Acílio, e aí ele me convidou para eu vir ao colégio, que era então ali no Capão Redondo, então e aí hoje é Campus 1 NASP. Aí eu vim ao colégio, e quando cheguei ali eu me senti realmente muito abalado, e senti que aquele seria o meu lugar. E ele me levou à livraria, e eu comprei vários livros, eu comprei uma sacola de livros. E dentre os livros que eu comprei, estava este aqui, livro Atos dos Apóstolos, né, de Ellen White. Não é, eu tinha 22 anos, não é exatamente uma leitura que um jovem gosta, mas eu comecei a ler esse livro e eu fiquei encantado com esse livro. Através desse livro eu descobri e conheci o Espírito Santo. Conheci mesmo o Espírito Santo. Especialmente aqui o capítulo 4 e 5, onde trata ali do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo. E eu fiquei, então, apaixonado pelo Espírito Santo e criou-se em mim, de maneira muito intensa, o desejo de receber o batismo do Espírito Santo. Então, o texto que saltou ali para os meus olhos e para a minha vida, e é o texto que tem servido de base para mim e para as igrejas que eu tenho pastoreado, é justamente Atos 1:8, onde diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse texto, eu diria, ele navegou na minha alma, e eu não pude mais me desvencilhar disso. Houve um desejo, uma fome, uma sede pelo Espírito Santo. Então, lendo este livro, eu descobri, eu não frequentava a igreja, eu descobri que a igreja se reunia nas casas, nos lares, e ali, naquele encontro, como vai dizer Ellen White, Jesus Cristo estava presente. E eu, então, entendi que a igreja funcionava nas casas. Então, eu desembarquei do navio, praticamente, e vim fazer o curso de teologia, eu não tinha nenhuma experiência de igreja. E quando eu cheguei na escola, eu procurei os grupos, as igrejas nas casas, e eu não achei. E eu fiquei muito intrigado com aquilo. Eu percebi, o meu primeiro choque foi a igreja que eu estava vivendo não era a mesma igreja do livro. A igreja do livro era diferente da igreja real. Bom, eu ali, então, procurei fazer algum grupo de oração, mas foi muito difícil. E quando eu cheguei lá, eu preciso contar essa parte da história, quando eu cheguei, eu senti uma igreja muito esquisita, muito diferente. As igrejas nossas, organizadas em torno de escolas, eu digo isso porque eu convivi durante anos com essas igrejas nos entornos das escolas. Elas são igrejas muito esquisitas. As pessoas são esquisitas. E eu falei isso para Deus. Falei, Senhor, esse povo aqui é muito esquisito. E, bom, o tempo passou. E, olha, isso foi em 81, quando eu comecei o meu curso de teologia, né?
Aí passaram-se os anos de 81, 82, e finalmente eu me formei em 84 e não achei grupo nenhum, e não formei grupo nenhum de oração, embora essa fosse quase uma obsessão na minha vida. Bom, eu me formei e fui chamado para ficar na escola. Eu fiquei na escola. Aí o tempo vai passando. Aí eu me formei em 84, passou 85, 86. Quando foi em 87, olha só, aquela mesma voz que havia dito, você vai sair da Marinha, você vai ser um pastor, falou de novo comigo. Pô, eu às vezes faço essa ressalva. As pessoas não precisam acreditar no que eu estou dizendo, mas eu preciso dizer exatamente como aconteceu. Então, eu estava ali nas alamedas da escola caminhando e ouvi a mesma voz, eu sei que era a mesma voz, o mesmo sotaque, que disse para mim assim, olha, agora você está igual a todo mundo aqui. Honestamente, foi isso que eu vi. E eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado porque eu estava agora conformado, eu estava vivendo conformado no meu ambiente. Era um professor e estava agora ali vivendo conforme a comunidade estava vivendo. E o que era isso? Sem muita expectativa, sem aquela igreja que eu havia encontrado no livro Atos dos Apóstolos, era aquela igreja, eu estava conformado agora com essa igreja. Eu fiquei muito preocupado, e então eu sabia o que deveria fazer. Isso foi em 87, mas eu ainda me demorei um pouco. Quando foi em 88, eu tive um incidente com o carro, sabe, os carros naquela época usavam radiador, né? Aquilo esquentava, e eu estava com o carro e esquentou o radiador, e eu fui abrir o radiador, enfim, eu sei que eu tinha uma queimadura, e daquela queimadura me complicou, eu quase morro, o medicamento que me deram entrou, paralisaram os meus rins, e eu fiquei muito inchado, meu corpo ficou cheio de líquido, e aí eu clamei muito a Deus, e nesse meu clamor a Deus, eu entendi que Deus estava dizendo, olha, eu lhe dei uma ordem para você seguir, você não seguiu. Então eu falei, e a partir daquele momento eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer grupos, que na época não se chamavam ainda pequenos grupos, às vezes eu tenho que fazer grupos de oração, grupos para buscar esse Espírito Santo, esse batismo, essa chuva serôdia. E aí eu passei a me dedicar a isso, e eu tentei chamar as pessoas. E foi um processo longo, doloroso, muito doloroso. Eu então eu fiz um prospecto, né? Tipo uma pasta de música ali, coloquei esse texto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, coloquei o texto de mensagens escolhidas, página 121, reavivamento da primitiva piedade entre nós, e aí eu saí para vender o meu produto, que era um grupo de oração. E aí eu fui com o diretor da escola. Você sabe, quando você está possuído de uma convicção, você não tem medo, você vai. E eu fui com o diretor da escola, os diretores da escola, os professores, obreiros, e todos eles disseram para mim, nossa, que coisa interessante. Eles achavam que era interessante. Mas aí, quando eu disse, bom, nós podemos nos reunir, eu convidava para eles, todos eles disseram para mim, olha, não vou poder, e eu queria me reunir sábado à noite na minha casa. Queria fazer um pequeno grupo, um grupo de oração, sábado à noite na minha casa. E eles não podiam, uns diziam uma coisa, outros diziam outra e tal, sabe? Parece eu me lembrava daquela parábola que Jesus narra, né? Olha, eu comprei uma junta de boi, eu comprei um campo, eu casei, cada um tinha uma desculpa. Assim, uma desculpa plausível, havia realmente um motivo. E eu fiquei muito triste. E aí o tempo vai passando, e aí veio uma segunda onda, e eu fui atrás de pessoas conhecidas, de amigos. Eu já estava ali há uns 7, 8 anos, morando naquela região, então eu tinha amigos, e pessoas consagradas, e eu fui atrás dessas pessoas consagradas, desses amigos, e eu falei para ele, levei de novo o meu prospecto, eu disse, olha, nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Espírito Santo, Jesus disse que nós deveríamos orar, o Espírito de Profecia disse que nós devemos orar, nós devemos nos reunir, clamar pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos da chuva serôdia, é isso que vai mudar a nossa vida, a vida da igreja. E eles disseram, estamos dentro, nós vamos. E aí eu marquei.
Aí eu marquei para o sábado seguinte, né? Sábado seguinte, nós íamos ter o primeiro grupo, o primeiro encontro de um grupo de oração na minha casa, ali na região sul de São Paulo, perto do colégio Capão Redondo. Bom, quando chegou no sábado, né? E aí começa o drama. Chegou o sábado, e sábado à noite, né? E 7h30 da noite, a minha esposa colocou lá uma jarra de suco. Eu me lembro bem, a nossa sala tinha uns móveis assim, branco, com uma mesa, aquela mesa de centro, né? Talvez vocês lembrem, chamava-se mesa de centro, a mesa que ficava ali na sala. Eu me lembro uma mesa preta, com frisos dourados lá. Aí a minha esposa colocou lá a jarra de suco, biscoito. 7h30 eu estava lá com o meu inário, a minha Bíblia, e afinal eu estava tão feliz, eu ia ter finalmente um grupo de oração na minha casa. Nós íamos finalmente orar pelo Espírito Santo. A ideia era começar um reavivamento. Bom, deu 7h30, eu falei, eu estava lá sentado, deu 7h30, quero dizer, 19h30, né? E aí, 19h45, eu fui ao portão, eu olhei lá, não vi ninguém, eu estava muito agitado, aí eu voltei, eu tomei um suco, não sei se era suco de maracujá, eu comi ali um biscoito, cantei um hino e tal. Quando foi 5 para as 8, né? 19h55, eu fui novamente ao portão, olhei, pensei, puxa, adventista, né? Sempre atrasado. E voltei, vim para dentro, e ali eu novamente tomei um suco, eu cantei um hino, e aí deu 8 horas, eu fui de novo no portão e não veio ninguém, e aí deu 8h15, não veio ninguém, e aí eu ficava naquela, eu ia lá, voltava, tomava um suco, cantava, mas deu 8h15, eu comecei a ficar, sabe, meu coração começou a ficar apertado, desconfiado, deu 8h30, não veio ninguém, 8h45, 9 horas, não apareceu ninguém, eu fiquei desapontado, muito desapontado. Na verdade, eu fiquei confuso. Eu não podia entender por que eles não vieram, sendo aquela minha segunda tentativa com esse segundo grupo. Daí, durante a semana, eu fiz contato com eles. Aí, realmente havia acontecido algo importante com cada um que não pôde estar presente. E aí eu reconfirmei para o sábado seguinte. Não, sábado seguinte, ficou tudo certo, maravilha, sábado seguinte. Sábado seguinte, resumindo, lá estávamos eu, a minha Bíblia, meu inário. Minha esposa colocou lá uma jarra de suco na mesa de centro, colocou lá uns biscoitos, e eu estava lá. Mas sabe aquele sentimento? Hoje vai acontecer. E aí eu estava muito feliz, eu comecei a cantar, e aí, 15 para as 8, né, eu fui novamente, fui lá no portão e eu olhei, mas eles não tinha ninguém, mas eu voltei, eu voltei feliz, eu sabia que ia ter. E aí tomei mais um suco, comi um biscoito, cantei o hino. E quando foi lá pelas 8 horas, eu fui novamente no portão e lá não vi ninguém. E aí eu voltei, mas ainda assim entusiasmado, né? E o suco, o biscoito e o hino, e 8h15 não havia chegado ninguém, e 8h30 não havia chegado ninguém, e 8h45 não havia chegado ninguém. Aí eu falei para a minha esposa me viu pegando a chave do carro, ela falou, para onde você vai? Eu disse, eu vou atrás deles. Vai ter que ter um grupo de oração hoje aqui em casa. De toda forma, vai ter. E aí eu coloquei o carro fora e saí. E aí eu fui. Cheguei na casa de um, ainda estava com roupa de sábado ainda, né? Era aqueles dias que terminavam, acho que um pouco mais tarde, o pôr do sol, e ainda estava ali. Aí eu cheguei, quando ele me viu, botou a mão assim na cabeça. Era hoje? Eu falei, era hoje não, é hoje. Nós vamos ter um grupo lá em casa hoje, quero saber se você vai ou não. Não, eu vou. Aí catou ali o sapato, tal, entrou no meu carro e nós saímos uma atrás de outra. Enfim, eu fui passando na casa de cada um e cheguei, eu me lembro, na casa de um, a esposa falou, ele está em São José dos Campos. Tipo, quando ele chegar, fala para ele, ele foi a São José dos Campos, e quando ele voltar, fala para ele que nós vamos estar reunidos lá em casa, no nosso grupo de oração, ele sabe. Bom, fui para casa, juntamos aquele grupo e tal, uns 3, 4 carros, fomos para casa, para minha casa.
Entramos, eu estava muito, muito, muito feliz. Quando nós nos reunimos ali e começamos a cantar o hino, eram 11 horas da noite. Aí, quando estava na segunda estrofe do hino, parou um carro, lá em frente. Era o que tinha ido para São José dos Campos, que é uma cidade que fica a oeste aqui de São Paulo. Aí ele chegou, nossa, que alegria, estavam todos ali, puxa vida. E aí foi assim, não tinha uma pauta, e aí cada um deu um testemunho, a pergunta era, o que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui? O que você precisa ao estar aqui? E aí cada um foi dizendo, olha, e foi falando, e cada um falava e orava. Cada um falava e orava. E cada testemunho e cada oração parecia um sopro de Deus. Era realmente algo poderoso. E aí, finalmente, todos falamos, todos oramos, cantamos, intercalávamos com hinos. E aí, então, finalmente, eles se despediram, foi cada um para a sua casa. E aí, quando eu voltei e entrei na sala novamente, eram 4 horas da manhã. E aí eu resolvi que iria continuar até o amanhecer. Na verdade, eu estava tão eufórico que eu nem conseguiria dormir. E um daqueles momentos eu subi, não sei, aquele impulso para dar uma olhada no meu filho acho que tinha uns 4 anos ali. Aí eu, quando fui olhar, eu percebi que ele estava ardendo em febre, mas uma febre muito alta. E eu acordei ele, né? Então, eu falei, filho, você está com muita febre. E ele me disse, mas Jesus vai me curar. Falou assim com uma serenidade. Bom, por que eu coloquei essa questão aí da febre do meu filho? Porque a partir daquele momento, você sabe, as armas do inimigo, assim, na minha direção, foi terrível. Foram, acho que mais de 30 anos de sofrimento, mais de 30 anos enfrentando provas e provas e mais provas. Bom, a semana passou, e quando foi no sábado seguinte, lá estava novamente, 7h30, jarra de suco, os biscoitos, eu, minha Bíblia, meu inário, aguardando. Agora eles viriam. Depois do que havia ocorrido no sábado anterior, que aquele culto se transformou numa vigília, uma vigília realmente poderosa, aí eu estava lá, sentado, 7h30, né, e tal, cantando meu hino, mas mesmo assim um pouco incomodado, e 15 para as 8 da noite eu fui ao portão e não vi ninguém, e aí você já sabe o que eu fazia. Eu tomava eu comia o biscoito, eu cantava o hino, eu ia ao portão e eu voltava. Isso foi 8 da noite, e 8h15, e 8h30 não veio ninguém. Eu me lembro que 8h40 eu fui ao portão, só aparecia um cachorro lá. Eu falei, pô, esse não é, porque eu não convidei. E o cachorro ficou me olhando assim, sabe? Um momento interessante, eu me lembro. Meu cachorro ficou me olhando, eu falei para ele, só estamos nós dois aqui. E aí, quando eu entrei de volta na minha sala, na minha casa, que eu vi lá que estava vazia e que não veio ninguém de novo, aí, meus irmãos, eu vou confessar, eu caí num pranto. Não foi um choro qualquer. Eu caí num pranto. Chorei, 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 que perdi a noção do tempo. Quando terminou, eu tinha uma pergunta: que igreja é essa? Que ninguém quer orar. Eu estava procurando parceiros. Eu queria alguém para orar comigo e eu não encontrava. Eu não encontrava. Foi uma tristeza tão grande, inominável. Não tem palavra para falar daquela minha tristeza. Aí, quando os dias foram passando, eu parecia um robô, sabe? Quando chegou quarta-feira, eu estava de novo ali, andando no colégio e tal, e eu entrei no saguão da igreja, e ali eu vi, de novo, a mesma voz, que falou assim para mim, por que você não chama os pescadores? Foi isso que eu vi. E eu falei, pescadores? Sim, faz como Jesus fez. Na verdade, a voz falou assim, por que você não faz como Jesus fez? E eu falei, mas como Jesus fez? Aí ele disse, chama os pescadores. Aí eu entendi.
Eu contei essa história lá, contei algumas vezes lá no colégio, quando no colégio os alunos, quem eram os pescadores? Eram os alunos mais pobres da escola, os bolsistas, né? Aqueles que tinham que trabalhar para pagar a escola. E logo que eu olhei assim, tinha um deles. Aí eu fui e falei com ele reagiu com entusiasmo assim de jovem, né? Infantil, uma coisa assim. Aí daí eu fui, cheguei, chamei mais outro, e eu convidei 3. Aí entrei no saguão da igreja e lá eu ouvi uma outra voz. Era outra voz. Desculpe falar assim, porque alguém outro dia falou: o pastor ouvia a voz. Não, eu não vi a voz. É que eu não quero ser presumido em dizer que era Deus que estava falando comigo. Não é vozes. Deus estava falando comigo. Então, eu uso apenas essa expressão para ser mais modesto e mais cuidadoso. Mas agora eu ouvi uma outra voz, e não era a voz de Deus, e disse assim: não vai dar certo. Você é teimoso, não vai dar certo. Você já tentou, não vai dar certo. Pode ir embora que não vai dar certo. E eu aqueci, eu aceitei. E eu fui para casa. Fui para casa, passou o resto da semana, eu falei para minha esposa, que tinha convidado 3 alunos e tal. E quando foi sábado, ela me viu lá, à noite, dispersivo lá, ela disse: você não vai se preparar para o grupo de hoje à noite? Aí eu falei: olha, eu havia convidado 10 na semana passada e não veio nenhum, eu convidei 3, você acha que vem alguém? Aí ela disse assim: mas pode ser que venha. E aí ela colocou lá a jarra de suco, né? Os biscoitos, eu peguei de novo a minha Bíblia e o meu inário, me sentei lá, mas eu confesso que eu não tive mais aquele ânimo de ir ao portão, sabe? Eu estava ali, tomando suco, comendo biscoito, cantando hino, e quando deu 7:55 da noite, apareceram 11 rapazes no meu portão. 11, parecia um enxame. Eles chegaram juntos, 11 rapazes no meu portão. Quando eles chegaram, eu olhei para eles, aquilo era o céu para mim. E eles entraram, quando eles entraram, tomaram lá o seu suco também, comeram lá seu biscoito e tal. E quando eles sentaram e olharam para mim, aí eu pensei: bom, e agora? Daí eu falei para eles qual era o plano que eu tinha no meu coração. Eu disse: olha, mostrei o texto, Atos 1:8, eu falei: Deus quer nos dar o Espírito Santo, mas não vai ser um incidente, não vai ser por acaso. Nós temos de buscar, nós temos de nos organizar, nós temos de ter um método, me lembrando de John Wesley, nós temos que ter um método. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar pelo derramamento do Espírito Santo, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, sobre profecia, e daqui a 3 meses, alguma coisa deve ter acontecido conosco. Eu creio que dentro de 3 meses nós seremos batizados com o Espírito Santo. E depois, então, de 3 meses, cada um de vocês, ou cada 2 de vocês, cada dupla, vai formar um outro grupo. Nós somos aqui 12. Então, nós vamos formar, digamos, mais 10 grupos daqui a 3 meses. E aí vocês vão dizer a mesma coisa, vocês vão preparar essas pessoas do grupo de vocês e vão dizer para elas que vocês vão orar pelo derramamento do Espírito Santo e vocês vão receber o Espírito Santo, mas não vão parar, não vão dormir, não vão descansar. Depois desses 3 meses, elas vão formar um outro grupo e vão orar pelos... E assim nós vamos sair de 10 para daqui a 3 meses para 100, daqui a 6 meses para 1.000, daqui a 9 meses a 1 ano para 10.000. E eu falei assim: olha, nós vamos fazer esse reavivamento, porque Deus nos está chamando para o reavivamento. Então, nós vamos começar esse reavivamento aqui, e vai além dos muros da escola, e aí eu comecei a me animar, e vai além dessa cidade, aí eu comecei a delirar, e vai além desse estado, e eu cheguei a dizer: vai além desse país, acredite se quiser, diria Jack Palance, mas eu falei isso para eles e eu estava acreditando naquilo. Bom, para resumir, ao final de 2 anos, a gente não tinha talvez 10.000 pessoas, mas tinha muita gente. E depois de 2 anos eu recebi uma carta de Genebra,
da Suíça, onde uma estudante brasileira mostrava o material que nós tínhamos utilizado. Porque quando eles chegavam, e eu falei, o que nós vamos estudar? Aí eu comecei a montar um compêndio, né? E esse compêndio é esse livro aqui, é uma apostila, tá? É uma apostila. Essa apostila rodou o mundo. Se vocês são muito antigos na igreja, talvez até conheçam. Chamava-se Preparo para a Chuva Serôdia. E eu fui preparando isso. À medida que a gente ia fazendo, o grupo, o encontro, eu preparava durante a semana os capítulos. E assim, quando terminou os 3 meses, eu tinha 13 capítulos, eu tinha apostila, nós tiramos checos, eu não vou falar essa parte aqui, que foi um calvário isso aí tudo, mas, enfim, a apostila ficou pronta, e aí essa pessoa de Genebra disse, olha, nós estamos aqui com a sua apostila e nós temos 5 grupos de oração aqui em Genebra. Isso foi em 91. Nós começamos isso em 89. Em 89, eu fiz esse primeiro grupo. Em maio de 89, eu fiz esse primeiro grupo na minha casa. Passou 89 e 90. Em 91, recebi essa carta. E em 92, saiu na revista da igreja em Portugal um reavivamento que ocorreu lá utilizando esse material, essa apostila. Falando aqui só de passagem, que o tempo não permite. Bem, dessa apostila surgiu esse livro, que é o que nós temos hoje. Tá? Esse livro está esgotado, eu não estou mais disposto a fazer nova impressão, mas eu vou enviar isso aí para o pastor Crisley, tá? Eu vou enviar via online, e tem essa outra edição, que é uma edição em fascículo, né? Que um campo fez aqui também. Né? Bom, então, voltando lá para aqueles momentos, eu me senti tão entusiasmado, aí eu parei para uma igreja, eu queria ir para uma igreja, e aí eu comecei a ajudar numa igreja, voluntariamente, em 92, e quando foi em 93, eu recebi o chamado, eu pedi para ir para a igreja, e me chamaram para ir para a igreja. A igreja fica próximo ao colégio. Quem conhece lá mais para a Zona Sul, uma cidadezinha ali ligada já a São Paulo, a área metropolitana chamada Itapecerica da Serra. Para lá eu fui, e eu vou bem resumir agora, para não ser muito longo, e eu fui, e lá eu fiquei 2 anos. Eu peguei 2 igrejas, e em 2 anos nós tínhamos 7 igrejas. E sabe, ali em São Paulo, os batismos são muito difíceis, mas nós batizamos 132 pessoas no 2º ano e ficamos aí em 3º lugar, atrás das grandes igrejas, como Capão Redondo, Igreja do Colégio, que tinha um batismo da primavera, batizavam muitos meninos, né? Nós lá nem escola tínhamos. Nós ficamos lá em 3º ou 4º lugar, e aí em seguida eu fui chamado para... senti que Deus estava realmente me chamando para ir para o Nordeste. Eu fui para Aracaju, né? Fui ser pastor em Aracaju, e lá em Aracaju aí a coisa decolou. Nós começamos lá, já tinha agora alguma experiência de igreja, né? E lá nós batizamos, chegamos lá no 1º ano, nós começamos a organizar, eram 8 igrejas, aí começamos a organizar os grupos, né? Agora a gente já chamava de pequenos grupos, e aí começamos a organizar os pequenos grupos, e aí nós batizamos no 1º ano dos 156, no 2º ano nós batizamos muito, já fomos os campeões lá do Nordeste, batizamos 232, mas eu não estava ainda conformado. Aí eu chamei as pessoas, a liderança, eu me lembro bem, no início de 97, 27, 98, no início de 97, fui para lá em 95, 96, no início de 97 eu chamei toda a liderança e disse para eles, olha, nós estamos reavivados. Eu organizei toda a igreja. Todas as igrejas funcionavam em pequenos grupos. Nós começávamos estudando esse livro. E esse livro proporcionou um reavivamento. Eu sou suspeito de falar do livro. Muitos pastores e igrejas dão testemunho do estudo desse livro. Ele é um livro organizado com textos do Espírito e Profecia, tipo aquele Preparação para a Crise Final. Bom, e aí as igrejas
despertaram. As igrejas despertaram, e foi uma coisa assim tremenda. E aí, quando reuni a liderança no início de 97, eu falei para eles, olha, se nós fizermos o que Deus manda, nós podemos pedir o que Deus prometeu. Deus prometeu almas. Ele disse, acrescentava cada dia o Senhor os que iam sendo salvos. É o Senhor quem acrescenta, é o Senhor quem dá almas, é o Senhor quem faz a igreja crescer. Nós somos apenas os instrumentos. E eles acreditaram. Eu falei, eu acho que nós podemos batizar 500 almas. 500 almas era mais que 100% daquilo que a gente já tinha batizado, que era além do que podia ter sido. E eles disseram, podemos. E aí, aquele ano, nós batizamos, resumindo, né? Nós batizamos 500, um pouco mais de 500, e no outro ano nós batizamos 620. Depois eu saí, fui ser evangelista da missão. E aí, depois, eu vim para cá para o colégio, e aqui essa parte eu vou pular, e finalmente, agora, esses 2 últimos anos, eu trabalhei 2 anos em 2 distritos. E em todos esses anos, nesses 2 distritos, confirmou o que ocorreu nos 4 distritos que eu pastoreei. Em todos eles, nós batizamos 300% a mais, acima da média ou acima do alvo. 300% a mais. Todas as igrejas que eu pastoreei experimentaram um despertamento, um reavivamento. Eu não sei se é um reavivamento da verdadeira piedade, mas era isso que a gente buscava. Mas todas podem testemunhar, nós tivemos um grande despertamento. Então, quando o pastor me chama, né, pastor Crisna, me chama e faz o contato, eu só penso nisso. Eu só penso nisso. Eu chegava na minha igreja e eu falava, irmão, eu só tenho um pensamento. É um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Eu declinava aí, que eu sei de cor e salteado, mensagem escolhida, volume 1, página 121, e Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo. É isso que nós estamos precisando. Nós podemos fazer o que fizermos, nós podemos construir escolas, igrejas, hospitais, o que fizermos, mas se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não experimentarmos o reavivamento, nós seremos uma engrenagem seca. Nós seremos os vales de Gilboa. Nós precisamos de um despertamento. E como nós vamos fazer isso? Bom, aí nós vamos fazer uma pausa e podemos tratar disso aí no próximo encontro. Eu tenho um filho que é pastor, é pastor numa igreja aqui no centro de São Paulo, igreja de Tatuapé. Eu tenho um outro genro, que ele é pastor, é psicólogo e agora está terminando medicina, é um acadêmico, mas é pastor também. E eu tenho um outro genro que mora aí em Dallas, quer dizer, aí fica bem longe de Nova York, mas mora aí nos Estados Unidos, ele é pastor na igreja de Dallas. E eu falo para eles, digo, olha, quando eu chego na igreja, eu chego com a mão para trás. Como o pai que chega em casa com um presente para o filho, quem sabe um doce, desculpa falar aqui doce, para trabalhar no senso comum. É como um pai que tem um doce na mão aqui para o filho. E se eu tenho uma coisa para você? E assim é que eu chegava na igreja, eu dizia, eu tenho algo para vocês. Vocês querem? Então, vamos buscar. O reavivamento da primitiva piedade não vem por acaso. Não é porque você é um adventista do 7º dia que você receberá a chuva hoje. Não, é preciso buscar. E é justamente por isso que eu entendo que nós estamos aqui. Precisamos nos organizar. Precisamos de método. Precisamos de disciplina. E aí a minha pergunta, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo na sua igreja? O que você quer? O que você ambiciona? O que deseja o seu coração? Qual é a sua fome? Qual é a sua sede? Se vocês quiserem um despertamento, eu posso ajudar. Não por mim mesmo. Não que eu tenha algo para vocês de mim, eu não tenho. Mas isso aqui. Recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que Deus desperte o seu coração. Que Deus coloque esta fome sobrenatural na sua vida. Porque nós precisamos fazer muitas coisas pela nossa salvação, pela igreja, pelo mundo, mas só podemos fazer depois de recebermos o Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Pastor Cris. Amém. Deus seja louvado. Forte testemunho, pastor. Eu acho que o objetivo agora é a gente refletir, né, minha gente, em o que vamos fazer com essas informações, com esse testemunho, com essa inspiração. Talvez de forma diferente na linguagem, pastor Humberto, o meu clamor é para que nós vejamos, né, o poder, o sobrenatural, a ação de Deus. Então, eu fico pensando, né, o quanto a gente fica patinando, né, com boas intenções até, mas sem essa verdadeira piedade, essa unção do Espírito. E uma frase que você disse que me chamou a atenção num outro bate-papo nosso, não tem como prosperar, né, na vida cristã, no ministério, sem dedicar tempo para o Espírito Santo. Isso me chama a atenção. Eu fiz praticamente quase 4 meses estudando sobre o Espírito Santo, às quartas-feiras, com um grupo de irmãos, cerca aí de 15 famílias, estão sempre nos cultos de quarta-feira, e a gente estudou praticamente sobre o Espírito Santo. Mas chega um momento em que a gente tem que não somente estudar, mas ter essa relação, né, de clamor, de entrega. E nossa gratidão, pastor. Nós vamos ter um momento de oração agora. Vocês perceberam aí que o pastor Humberto ele deu uma deixa, né, da disposição de nos dar mais informações também num caminho metodológico dessa busca, e está claro para nós que nós precisamos buscar. Pastor Sidionil Biasi dizia assim: quem quer mais, busca mais. Né? E você acabou de dizer isso, né, pastor? Qual é a tua fome? Eu fico pensando de forma muito, muito constante, e nós, como pastores, eu tenho certeza que compartilhamos isso, daquela preocupação macro, né, do avanço da igreja, da obra de Deus, de como fazer as coisas acontecerem. E é por isso que estamos aqui. Eu estou aqui por isso, para somar forças, né, em humildade. Eu tenho sempre recorrido a amigos que têm bagagem, que somam com aquilo que acreditamos, e nós vamos orar agora. Certamente vamos marcar mais algum encontro dentro aí das próximas semanas, para que a gente continue esse bate-papo, né? Eu quero ter aí, né, os anciãos, né, a liderança, talvez, mas percebam, queridos, que esse reavivamento ele veio de uma convivência, de um processo, e nas casas, né? Porque ali a gente consegue ter um pouco mais de intimidade, de solitude, de tranquilidade, né, de compartilhar realmente sentimentos, e saímos daquela esfera muitas vezes formal, né, que a gente acaba convivendo nos cultos tradicionais. Então, cada coisa tem o seu espaço, né, e não tem nenhum problema fazer uma vigília, passar, mas você poderia dizer, pastor, a diferença para nós de um culto, de uma vigília e dessa busca e convivência em pequenos grupos, só para a gente ter aí uma palhinha, né? Porque às vezes as pessoas falam: mas eu já vou na igreja, já vejo o culto, eu já vi a vigília, fiquei 3 horas vendo a vigília do NASP, né? Que é linda, tudo maravilhoso. Qual que é a diferença de estar junto com um grupo, e não somente num culto online ou num culto presencial, até uma vigília de horas, para a gente estar ali realmente mais ali
no ambiente mais próximo, mais intimista. O que você diz para a gente, pastor? Porque acho que talvez essa dúvida, ou essa argumentação assim humana pode até passar na mente. John Wesley, ele era um metódico, ele tinha método. A partir do apelido que ele, o irmão dele, e George Whitefield, lá na Inglaterra, no século XVIII, eles receberam o apelido de metodistas, porque eles eram metódicos. A igreja precisa de método. Nós precisamos de método. O modelo de ir à igreja, se reunir uma vez por semana, nunca levará a igreja ao reavivamento da primitiva piedade. Pode olhar, observe na vida e nos movimentos de reavivamento, na história da Bíblia e na história do cristianismo, e vejam que em todos eles houve uma, duas ou um grupo de pessoas que lançaram a sua vida através de um desafio a outras pessoas, e essas outras pessoas também aceitaram esse desafio, e aí, então, colocaram a sua vida para a direção absoluta do Espírito Santo. Amém. O despertamento que a igreja precisa só pode ser feito através do Espírito Santo de Deus. E a igreja, o modelo da igreja, eu sou um pastor fiel, há 36 anos de fidelidade, nunca tive nenhum problema doutrinário, nunca tive nenhum problema disciplinar, nenhum problema moral, nada. Eu fui um exemplo tanto para minha família quanto para minhas igrejas. Então, o que eu posso dizer? O modelo da igreja, e eu não estou dizendo isso agora, hoje, nem para vocês, eu disse isso dentro da Faculdade de Teologia, dentro da igreja da Faculdade de Teologia, em todo lugar onde eu vou, eu sou compelido a dizer isso. O modelo que nós estamos vivendo de igreja não levará ao reavivamento. É preciso de algo mais para o reavivamento. É preciso de uma entrega, é preciso de uma renúncia. Essas muitas programações que as pessoas fazem é para preencher o seu espaço, quem sabe mostrar à sua consciência que ela está fazendo alguma coisa, mas precisamos perguntar, é isso que eu falo aqui para a minha família, de vocês, se vocês aprenderem essa lição, vocês aprenderem tudo, precisamos perguntar, Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que nós façamos? O Espírito Santo está à nossa disposição, disse Jesus Cristo. Ele quer liderar a sua igreja, levá-la ao reavivamento da primitiva piedade, mas se cada um quiser fazer do seu jeito, não vamos. Não vamos. Se cada um quiser ter a sua tribo, se cada um quiser ter os seus seguidores, se cada um quiser ter o seu sucesso, não vai. Não é por aí. É a submissão. Quando nós olhamos, eu recomendo para a leitura de vocês, dever de casa, capítulo 4 e 5 do livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White. Leiam. Leiam. O que vocês vão ver lá? Que mesmo 3 anos e meio, aqueles discípulos andando com Jesus, mesmo depois de tudo aquilo que eles viveram, mesmo depois de virem a morte de Cristo, a morte horrível, eles ainda não estavam convertidos. Por isso, Jesus disse, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Lucas 24 e Atos 1. Olhem lá. Permaneçam em Jerusalém. E aí eles permaneceram em Jerusalém. E aí eles ficaram em Jerusalém. O que eles fizeram em Jerusalém? Eles oraram, eles jejuaram, eles confessaram, eles se humilharam e eles se uniram. Onde há desunião? Não conheço a igreja de vocês, mas todas as igrejas onde eu estive, havia um obstáculo para o derramamento do Espírito Santo, a desunião. A desunião. Desculpa, eu tô sendo muito franco, de repente o pastor não me convida mais para falar, mas essa é a minha mensagem.
Essa é a minha mensagem. Foi a mensagem que Deus me deu para eu pregar. E eu chego para as igrejas, eu saí do colégio, fui ser pastor da igreja, aí encontrei um tipo de problema. Aí eu vim para a escola, eu fiquei 20 anos na escola. 25 anos depois eu voltei para a igreja, eram os mesmos problemas. Um querendo comer o fígado do outro, pessoas desunidas. Igrejas desunidas não recebem o Espírito Santo. A primeira obra do Espírito Santo é unir as pessoas. Foi somente depois que os discípulos confessaram os seus pecados, pediram perdão uns aos outros e se colocaram no mesmo parecer. Ellen White, ela trata isso com uma sublimidade nos capítulos que eu acabei de recomendar para vocês. Irmãos, se vocês querem, eu tenho muita coisa para fazer. Mas, a pedido do Dr. Wilson, eu conversei com o irmão Vieira, que estava lá no telefone na minha conversa. Eu me senti desafiado pelo amigo que é comum aí do pastor Cris. Né? Eu falei, eu vou ajudar. Eu ajudo alguns pastores, eu vou ajudar. Mas eu não tenho tempo a perder. Eu nem posso iludir e nem posso ser iludido. Há alguns que não querem. Há igrejas que não querem. E a grande maioria, elas não querem. Há pastores que não querem. Parabéns a vocês que têm um pastor que quer. Nenhum pastor é perfeito, tampouco eu. As minhas igrejas também tinham observações e críticas a mim. A maioria carnais. Talvez alguns também fosse necessário. Mas vocês têm um pastor que quer. Aproveitem. Apoie-se o pastor. Deus chama os pastores, cada um com seus dons e talentos, para ajudar a igreja. Então, ele está sendo muito sincero, pastor Cris. E eu quero ajudar, se quiserem a minha ajuda. Eu não preciso nada de vocês, eu não quero nada. Eu já tenho tudo. Eu já sou rico. Eu tenho tudo que eu preciso. Que é a graça de Deus, é a fé em Jesus, que é o ouro. Amém, pastor. Mas nós precisamos, queridos. Se vocês quiserem, eu posso ajudar. Ajudei muitas igrejas. Eu, às vezes, me dizia um mecânico de igreja, eu consertava igrejas. Em pouco tempo, foi essa habilidade que Deus me deu, de reavivar a igreja, de despertar a igreja. Mas sabe por quê? Porque eu sou reavivado. Eu não posso, depois de 35 anos, chegar para vocês e dizer, 36 anos de ministério, pois é, sabe como é? Não tem nada disso, não. Eu sou reavivado. Eu sou cheio do Espírito Santo. Amém. Amém. E quem tem o Espírito Santo sabe, reconhece isso. A minha formação que eu tive, a formação militar, me deu esta energia, essa força, essa convicção. Então, irmãos, vamos. Ou agora, ou nunca. O mundo está aí em pavorosa. Eu falei, pastor Cris, se a igreja tivesse seguindo o método de Cristo, de reunir em pequenos grupos, a igreja não estaria tão desorientada como está agora. Porque era em células. É assim que funciona o corpo de Cristo, deveria funcionar em células. Assim funcionou a igreja primitiva e assim está profetizado que será a igreja remanescente. Em grupos, alguns lá nas cavernas, alguns nos ermos solitários, alguns não sei aonde, alguns nas tocas, mas eles vão estar lá. A igreja vai terminar como ela começou. A Deus, olha, não se iludam com esses templos, não se iludam com essas programações cheias de luzes e de sons. Isso é um atraso de vida para a vida espiritual da igreja. A minha conversão, como eu disse, deu dentro de um navio, eu sozinho, eu e minha Bíblia. Eu não tinha pastor, não tinha igreja, eu não tinha quem recorrer, éramos eu e minha Bíblia. E Deus me deu essa experiência para eu dividir com a igreja. Você e sua Bíblia. Se você precisar de algo mais do que isso, você está doente. Você e sua Bíblia. A Bíblia é suficiente, porque é a própria palavra de Deus,
é o próprio Deus em sua essência. Então, que Deus abençoe vocês, irmãos. Não é simples, não é fácil, mas é o único caminho que a igreja tem hoje. A igreja adventista do sétimo dia, a igreja remanescente, é o único caminho, é o reavivamento da primitiva piedade. Ou isto, ou nada. Irmão Vieira. Irmão Vieira, quer falar? Pastor Humberto, o seu testemunho me tocou profundamente. Amém. Eu estou realmente assim, encantado com tudo que eu ouvi. A gente pode ver no Senhor a sinceridade do seu testemunho e também a sua, como diz assim, ser aberto, como poderia dizer assim. Franqueza. E então, até me faz lembrar, tudo que você falou aí, me faz lembrar o pastor Roger Monod, que ele também foi marinheiro. Monod. Não sei se o senhor conhece a experiência. Viagem ao Sobrenatural. Pois é, exatamente. Eu li esse livro, eu fiquei encantado com a experiência do pastor Monod e me fez lembrar na sua experiência aí de marinheiro e tudo, e me fez lembrar o pastor Roger Monod. Eu tenho vários anos já frequentado a nossa igreja aqui de Nova York, me converti aqui, como já falei para o senhor. Sim. E eu sempre tive dentro da minha mente e coração uma necessidade muito grande de um reavivamento, sabe? Amém. E às vezes falei com algumas pessoas, não, a igreja é assim mesmo, você tem de se adaptar à igreja. Você tem de se adaptar à igreja. E aquilo me revoltava muitas vezes. Eu vinha triste para casa, sabe? Muitas vezes cheguei triste em casa e tudo, e eu pensava comigo, será que uma andorinha pode fazer verão? E a conclusão que eu cheguei é que pode, ouvindo a sua experiência. Você é essa andorinha que fez verão. Uhum. Não sei se você entende Sim. essa aplicação aí da andorinha fazendo verão sozinha, né? Sim, sim. Então, foi muito bom ouvir o senhor e eu creio que o senhor tem feito esse trabalho por intermédio do Espírito Santo. E eu amo o Novo Testamento, todo o Novo Testamento ali, mas quando chega em Atos dos Apóstolos, eu fico encantado com as experiências dos discípulos, de todos aqueles que conviveram com Jesus e até mesmo depois que Jesus, né, foi para o céu. Porque eu vim diretamente do mundo para a igreja. Eu não nasci na igreja, como é o costume de dizer, né? Eu vim do mundão para a igreja. E isso a gente vem assim parece assim com o primeiro amor muito forte, sabe? Uhum. Muito forte, porque a gente não conhecia a mensagem. E quando recebe aquela mensagem, sabe, aquilo toca profundamente na gente e a gente quer viver aquilo que está na Bíblia, sabe? Sim. E então, quando a gente começa a ver que não é bem como está a coisa na igreja, como está na Bíblia, a gente começa a perder assim o fôlego, né? Começa a perder assim aquela marcha, né? Entende? Inclusive o Monod citou isso. Uhum. Nesse livro que eu li, ele citou isso, que ele começou a estudar com irmãos, com pessoas lá fora e tudo, e teve uma das pessoas que estavam assim curiosa de conhecer a igreja, né? Falou, não, lá todo mundo deve ser igual a você, né? Então ele pensou, não, vamos esperar um pouquinho, irmão, vamos esperar um pouquinho mais e tal, vamos concluir os estudos, vamos concluir o estudo aqui e tal. Vamos amadurecer mais um pouquinho, aí depois você vai à igreja comigo. Porque ele já sabia como que era a coisa, certo? Então, eu estou maravilhado com sua experiência, com seu testemunho, e eu quero continuar orando, participar do pequeno grupo,
nós já formamos pequenos grupos agora, começamos quinta-feira passada, né? Assim, os novos agora, pequenos grupos, e vamos dar continuidade pela graça de Deus. Não porque eu tenha nada para oferecer, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus falar ao meu coração, à minha mente, e eu quero buscar mais e mais para que eu possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Humberto. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Obrigado. E um dia, quem sabe, a gente pode se encontrar, né? Deus quiser. Amém. Muito obrigado, irmão José Vieira. Muito especial suas palavras, suas considerações. A gente vai encerrar esse momento, mas eu creio que ficou claro que um encontro como esse, a gente ouviu um testemunho, ficou muito forte para mim, pastor, o seu momento da experiência ali, da decepção, né? Você começa uma vez, 2 encontros, 3, e todo o início parece muito, muito difícil, muito truncado, e isso é um pouquinho do que a gente está vivendo, né? O início, a engrenagem, parece que ainda não vira, mas a palavra diz, Atos diz, né? Que eles perseveravam, né? Na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Então, há uma teologia, né? Há uma lógica, e o Espírito Santo se valeu de tudo isso. E eu creio que há muita gente sincera para ser alcançada nessa grande metrópole. Temos irmãos maravilhosos, gente que já doou muito da sua vida, e eu creio que vai ser abençoada. Nossa comunidade precisa ser abençoada internamente, ressignificando alguns valores nessa caminhada, e aí entra a ação do Espírito e essa busca em pequenos grupos, que é o caminho, é o que você disse, é o único caminho. Nós vamos orar, eu quero fazer uma oração, o pastor Humberto vai finalizar com mais uma oração, e vamos encerrar esse momento. Se você tem o desejo de passar para alguém que não esteve participando, nós vamos depois encaminhar isso para você, me dê um toque aí pelo WhatsApp. Vamos orar, vamos nos prostrar perante Deus e vamos orar. Só para eu entender, pastor, sou eu que vou orar? Eu quero fazer uma oração e o senhor já termina com uma oração final. Beleza, eu vou me ajoelhar aqui, não sei como vocês estão aí. Ok. Eu vou me ajoelhar aqui. Quem puder se ajoelhar, seja. Ok. Convidamos a todos que puderem se ajoelhar. Vamos nos achegar ao nosso Deus. Nosso Deus de amor, de graça e misericórdia, estamos aqui em Teu nome e ajoelhados, reconhecendo a nossa fragilidade, as nossas limitações, quão pequenos somos diante do desafio de alcançar novas pessoas, pessoas que estão ao nosso redor, e, ao mesmo tempo, diante de nós está a nossa própria ineficiência humana, porque conseguimos, muitas vezes, fazer bons programas, boas atividades, mas nós queremos ver o Senhor agindo, nós queremos presenciar o mover do Teu Espírito, e ficou muito claro para nós, Pai, muito especial, as impressões dessa tarde, desse encontro, em que a primeira obra que o Senhor efetua em nós é trazendo o espírito de humildade, de perdão, de reconciliação, de realmente paz interna, para que a partir dessa ação interna em nós, o Senhor possa agir poderosamente através de nós. E eu estou aqui, Pai, em humildade, representando essa comunidade que o Senhor me confiou, com esse amigo, esse servo, esse mestre na palavra que o Senhor deu a ele, muita luz e principalmente essa perseverança para trilhar um caminho, e é para mim uma inspiração. E eu creio que o Senhor quer usar cada um de nós. O Senhor pode, de forma muito especial,
usar mais uma vez a vida, a experiência, né, e as impressões que o pastor Moura tem vivido para somar conosco aqui, Além Mar. Fica conosco, Senhor. Alcança o coração de cada irmão que ouvir essa mensagem, outros que não ouvirão, mas serão influenciados por esse movimento de reavivamento. Então, queremos que o Senhor nos influencie, para que a gente seja influência, que a gente seja realmente o sal e possamos fazer a diferença na vida de outros. Fica conosco, Senhor. Seguimos em oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Pai Celestial, muito obrigado por este encontro proporcionado não apenas pela tecnologia, mas pelo Teu Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, porque o Senhor ama os seus filhos, Amém. o Senhor ama a sua igreja, e o Amém. Senhor quer salvar a sua igreja. Todas as providências já foram tomadas. O Teu Filho já veio e já morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para estar com a igreja, para que ela não se sinta órfã. Amém. E nós não somos órfãos, Pai. Nós temos o Espírito Santo conosco. É verdade. Ajuda-nos, Pai, a sentir a paternidade do Espírito Santo em nossa vida, porque Ele também é Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por esta iluminação do Espírito Santo na reunião desta noite, Pai. Amém, meu Deus. Eu quero pedir, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o Senhor abençoe o esforço do pastor Crisley e de sua liderança, inconformada com a sua realidade espiritual, Amém, para buscar Senhor. o reavivamento da primitiva piedade e serem um instrumento do Senhor. Eles, Pai, são um rebanho de cabra diante dos milhões e milhões dessa grande cidade de Nova York. Amém, Senhor. Mas o Senhor é Deus. E o Senhor está aí com aquele exército que Elias mostrou ao seu servo. Amém. O Senhor tem um exército poderoso que está com estes irmãos. Amém, Senhor. E certamente o Senhor quer que esses irmãos sejam conduzidos pelo Teu Espírito Santo, protegidos por este exército poderoso de anjos, para realizar uma grande obra aí nesta grande cidade, Pai. Amém, meu Deus. Quantas pessoas perdidas, aos milhões, aos milhares nesta grande cidade. E o Senhor tem um povo que conhece a salvação e está acovardado em seu estilo de vida, em defender a sua própria vida. Misericórdia, meu Deus. Por favor, Pai, desperta a tua igreja em Nova York, Pai. Amém. A começar por este grupo de irmãos. Assim Amém. como o Senhor começou um despertamento comigo e uma dúzia de estudantes, o Senhor também pode começar um reavivamento com estes irmãos hoje à noite. Assim Amém. como nós, Senhor Deus, levamos, depois de 12 pessoas, levamos 3.000 a um culto de madrugada. Oh, Deus, tem misericórdia. O Senhor também pode teu povo. fazer esse despertamento aí na cidade de Nova York. Abençoa, E estes são os Senhor. irmãos, Pai. Talvez eles olhem para si e digam, mas como nós? Sim, os discípulos também não eram nada. Talvez fossem menos do que este grupo de irmãos. E, recebendo o Espírito Santo, o mundo os temeu. O exército romano foi derrotado. Reis e príncipes em toda a história foram vencidos, porque um grupo de pescadores e outros amigos se reuniram e acreditaram na promessa de Jesus Cristo. Pai, que estes irmãos se unam, Amém. que estes irmãos se rendam, que estes irmãos se amem, Amém, para que Senhor. o Espírito Santo possa ser derramado. Glória a Deus. Não apenas, se não nos unirmos, estaremos retardando o derramamento do Espírito Santo, mas Oh, também Deus, tem misericórdia. estaremos conspirando contra a salvação nossa. Amém. Tem misericórdia, Tem Deus, misericórdia, por meu favor. Deus. Abençoa este esforço, Pai. Que o Teu Espírito complemente
o que ele já iniciou hoje à noite na vida destes irmãos e que eles possam chamar outros e que eles possam dizer com entusiasmo: nós tivemos um encontro com o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, nós queremos compartilhar com vocês o Espírito Santo. Derrama, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito Santo sobre o pastor Crisley, sobre esta liderança, sobre as suas igrejas em Nova York. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu creio que se a gente abrisse aqui para outros falarem, assim como o irmão José Vieira, eu creio que a gente teria aqui muitas impressões, mas nós não queremos avançar mais o tempo. Estarei compartilhando esse conteúdo e que essa mensagem, essa oração, ela possa estar aí ecoando. E eu creio, pastor, que a gente precisa colocar na nossa agenda, pedir para Deus e ganhar essa disciplina, palavra muito forte, disciplina, né? E colocar na nossa agenda, no nosso alarme, o horário da gente orar por isso, e a gente acordar algum horário diferenciado. Eu creio que fica aí já uma dica para agora, né? E ainda mais ler o capítulo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos. Pastor Humberto, Deus seja louvado, alegria muito grande. Vamos estar nos organizando para mais encontros, certamente. Quero que você saiba que, da minha parte, isso faz muito sentido, total sentido para mim. Eu não enxergo nenhum outro caminho a não ser a gente se unir em Cristo, se unir na missão, e isso acontece através do Espírito Santo. Perfeito, pastor. Aí precisa, como eu falei, de método e precisa de ritmo. Precisa me ir organizando, formar um grupo que possa liderar outros grupos, não é? Um grupo de líderes que você pode juntar esses líderes, e eu vou preparando, vou ajudando. Uma vez por semana, aí, um horário, a gente pode estar aí à disposição aí de vocês para irmos iniciando isso aí. Método e ritmo. A gente deixando por nós mesmos, por acaso, nós não vamos mudar. Nós precisamos determinar a nós mesmos que queremos e que, para isso, nós precisamos fazer algo. E aí é onde entra o que eu disse, método e ritmo. Nós não podemos continuar assim. Todos estão de acordo. Eu estou vendo aqui algumas reações aqui, não é? Todos estamos de acordo. Realmente, nós precisamos. E naquilo que depender de mim, eu estou com entusiasmo para ajudar vocês a iniciar aí um tremendo de um trabalho aí na cidade de Nova York. Que Deus ajude, Deus abençoe. Amém. Isso, é o capítulo 4 e 5, Atos dos Apóstolos. Pode falar, irmão. Muito obrigado. Okay. Pastor, durante a semana aí a gente vai conversando, você conversa aí, e quando precisar um segundo, precisamos fazer um segundo não quer convidar aí. a todos? Convida todos para aparecer a imagem aí, dar uma saudação para o pastor, não? Ok. Deus abençoe. Se alguém quiser aparecer com a sua telinha, dê a sua saudação aí, ok? Eu estou vendo aqui a legal, Silvia, é legal a gente materializar nessa imagem, é muito gostoso. Deus seja louvado. Boa iniciativa aí, irmão. Ok, meus queridos, nós vamos encerrar essa live. Nossa gratidão a todos que participaram. Quantos creem que valeu a pena ter um ok aí, um yes? Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Muito bom. Tchau, tchau, meus amados. Um abraço, tchau. Obrigado, pastor.